Ô, turma, então, hoje a nossa homenagem é uma banda que acho difícil, talvez vocês não conheçam, chama-se King Crimson. Esse disco é muito bom, chama Island. Essa banda, por que ela é considerada importante? Mais uma vez, como sempre, é uma banda inglesa. King Crimson é uma banda inglesa. Ela foi formada, se não me falha a memória, por volta de 68, 69. E o primeiro disco deles, ele é considerado praticamente, eles são os criadores do rock progressivo. Então, o King Crimson, ele influenciou bandas que vieram depois deles. Yes, Genesis, Pink Floyd. Então, o King Crimson, a grande relevância dessa banda para a música é porque, na verdade, os conhecedores de música, quem conhece e tal, eles dizem que essa banda inaugurou o rock progressivo. Então, e não é à toa, o vocalista do King Crimson, o primeiro vocalista, era o Lake. O Lake foi um dos fundadores do Emerson, Lake and Palmer. Depois, uma outra banda muito importante, também voltado mais ao rock progressivo. É uma super banda. Esse disco é muito legal, chama Island. A fase legal deles, do King Crimson, é de 68, 69 até mais ou menos 74. Aí a banda, eles pararam, né? Deram uma... Não foi bem uma pausa, a banda fechou, acabou, e aí ela retornou muito tempo depois. Aí mudou um monte de gente, mudaram... A banda mudou bastante, mas a fase áurea do King Crimson é, sem sombra de dúvida, de 68, 69 até 74. Foi a fase onde eles fizeram os melhores discos deles. Acho que foram uns 4 ou 5 discos. Esse é um deles, muito legal. Então, nossa homenagem ao King Crimson. Bom, continuando os nossos assuntos, o que nós vimos nas aulas anteriores? Nós falamos sobre DBO, falamos sobre DQO, apresentamos essas duas análises. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o parâmetro carbono orgânico total. E aí a gente começa a fazer uma série de exercícios. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o parâmetro carbono orgânico total. O carbono orgânico total é muitas vezes abreviado, a gente conhece por COT. Então, muitas vezes, mais uma vez, como é muito longo a gente falar, puxa, carbono orgânico total, é muito difícil, muito longo, a gente muitas vezes abrevia. A gente chama o carbono orgânico total de COT. Da mesma forma que DBO, a gente demanda bioquímica de oxigênio, a gente comumente chama de DBO, demanda química de oxigênio, a gente comumente chama de DQO, o carbono orgânico total a gente chama de COT. Por que o parâmetro COT ele é relevante? A gente mostrou nas nossas aulas anteriores 2 parâmetros que nos permitem quantificar matéria orgânica em águas naturais. Nós apresentamos o parâmetro DBO e apresentamos o parâmetro DQO. São 2 parâmetros clássicos que se complementam e a gente apresenta, são 2 parâmetros que me permitem quantificar compostos orgânicos, matéria orgânica presente na fase líquida. O parâmetro DBO e DQO, eles têm unidade e eles são expressos em miligramas de O2 por litro, miligramas de oxigênio por litro. Embora eles sejam conceitualmente diferentes, lembrando, demanda bioquímica de oxigênio é um consumo de oxigênio, eu meço em oxigênio. Demanda química de oxigênio é um consumo de um agente oxidante, o dicromato de potássio, que eu utilizo para oxidar compostos orgânicos. E aí eu expresso como oxigênio. As unidades são iguais porque eu quero comparar. Ótimo. Aonde entra o parâmetro COT nesse meio termo? O problema é que tem muitas águas, por exemplo, águas naturais, elas têm compostos orgânicos. Águas de abastecimento têm compostos orgânicos. Águas muito pouco poluídas têm compostos orgânicos. Só que eu não consigo utilizar o parâmetro DBO e DQO para quantificar compostos orgânicos
em águas muito pouco poluídas, porque a concentração de carbono ela é muito pequena. Então o que acontece? Eu não tenho sensibilidade nesses dois métodos. Esses dois métodos não são sensíveis, eles não têm sensibilidade. Ou seja, aonde que entra, portanto, o parâmetro COT? O parâmetro COT ele é relevante porque ele me permite quantificar compostos orgânicos em águas com baixa carga orgânica, com baixa matéria orgânica. Ou melhor, né? Podemos dizer assim, com baixos valores de DBO e DQO. Ou seja, águas naturais, rios, lagos, reservatórios, águas de abastecimento têm compostos orgânicos, não consigo avaliá-los por meio do parâmetro DBO e DQO, então eu preciso de uma alternativa. Essa alternativa é o parâmetro COT. O que é o parâmetro COT? Qual que é a ideia do parâmetro COT? Qual que é a lógica? A lógica é a seguinte: imagine um composto orgânico genérico, um CN, HA, O, Bzinho, NCzinho. Imagine um composto orgânico que tenha N átomos de carbono, A átomos de hidrogênio, B átomos de oxigênio, C átomos de nitrogênio. Eu vou oxidar esse composto orgânico. Vou fazer uma oxidação. Eu já vou mostrar como é que a gente faz essa oxidação. Eu vou fazer uma oxidação. Qual que é a ideia? Eu transformo esse composto orgânico em CO2, mas eu não vou escrever a equação toda ela equilibrada estequiometricamente, não é muito grande, mas eu tenho alguma coisa assim, Czinho NH3. Eu vou oxidar esse composto orgânico a CO2 mais água. E aí qual que é a ideia do método? Eu, na verdade, eu quero identificar isso aqui. Eu quero identificar isso aqui. Só que eu não consigo identificar isso, porque, na verdade, eu tenho inúmeros compostos orgânicos em águas naturais, uma grande quantidade, e eu não tenho só um, eu tenho diversos compostos. Então, eu não consigo identificá-los individualmente. Mas se eu pegar todos esses compostos orgânicos e oxidá-los de alguma forma, aí eu vou fazer o seguinte: nossa, eu vou conseguir avaliar isso aqui. Eu vou dar um jeito de, analiticamente, o meu equipamento, medir uma quantidade de CO2 que é formado quando eu oxido uma grande variedade de compostos orgânicos. Então, o que eu faço? Agora, quem que eu estou medindo? Eu estou medindo o CO2. Isso aqui é o medido. Isso aqui eu meço. Eu vou medir. Eu vou medir a quantidade de CO2 formado nesse processo de oxidação. E aí eu vou associar esse CO2 formado a essa grande quantidade de compostos orgânicos que eventualmente eu tenho em água. Só que eu vou exprimir não como CO2. Eu vou exprimir, colocar aqui, o meu COT, ele é expresso como sendo miligramas de carbono por litro. Se eu medir isso, eu sei quanto eu gero de carbono. Então, todo esse carbono vem da onde? Dos meus compostos orgânicos que foram oxidados. E aí eu vou quantificar isso aqui. Então, qual que é a vantagem do parâmetro COT? Ele consegue medir compostos orgânicos em baixas concentrações, em águas naturais, e eu vou medir não exatamente os compostos individualmente, eu não vou fazer isso, mas eu vou medir, através de um processo de oxidação, a quantidade de CO2 formado. Vou oxidá-los e vou medir a quantidade de CO2. E aí eu vou associar a uma certa quantidade de carbono. É uma análise rápida, fácil de fazer. O único problema é que é uma análise muito cara, porque os equipamentos que nós utilizamos para fazer análise de COT são equipamentos caros. Eles custam na faixa de 80, 100 mil dólares, então não são equipamentos tão disponíveis. Mas é uma análise de extrema importância
quando, por exemplo, eu quero quantificar compostos orgânicos em amostras que tenham baixas concentrações de matéria orgânica. Ou seja, quais são as águas candidatas à análise de COT? Basicamente, águas naturais, já escrevi anteriormente, né? Com baixos valores de DBO e DQO. Tipicamente aonde? Em processos de tratamento de águas de abastecimento. No tratamento de águas de abastecimento, normalmente os processos de coagulação, a gente vai comentar isso com vocês no ano que vem, os processos de coagulação no tratamento de águas de abastecimento, eles conseguem remover uma certa porcentagem de carbono orgânico total, 50%, 60%. Por quê? Porque águas naturais apresentam compostos orgânicos, em concentrações pequenas, mas apresentam. E muitas vezes eu tenho que estudar tecnologias para maximizar a remoção desses compostos orgânicos naturais, por uma série de problemas que eu posso causar no processo de tratamento. Então, muitas vezes eu tenho que quantificar. Então, por exemplo, na hora que eu faço estudos de avaliação de remoção de COT em águas naturais, ou em ETAs, ou águas naturais, eu não consigo quantificar esses compostos orgânicos por meio de DBO e DQO. Então, eu utilizo o COT regularmente. Bom, quais são as faixas de valores que normalmente nós encontramos para o parâmetro COT? Quais são as faixas que nós temos, tipicamente, nas nossas diferentes amostras, né? Valores de referência. Vou colocar alguns valores. Alguns valores de referência. Por exemplo, águas subterrâneas. Águas subterrâneas apresentam, isso depende da amostra, mas águas subterrâneas normalmente apresentam concentrações de compostos orgânicos naturais. Normalmente águas subterrâneas apresentam valores de COT que geram de 0,2 a 1 miligrama. Miligrama do quê? De carbono por litro. A unidade do parâmetro COT é sempre miligramas de carbono por litro. Águas naturais, águas superficiais, rios, lagos, reservatórios, normalmente apresentam concentrações de COT um pouco mais alto. Normalmente fica na faixa de 1 a 10 miligramas de carbono por litro. Veja, isso é uma ordem de grandeza. Muitas vezes existem algumas águas subterrâneas em regiões pantanosas, por exemplo, águas subterrâneas que apresentem grande quantidade de cor, podem apresentar valores de COT muito maiores. Podem apresentar valores até próximo de 10, 15 miligramas por litro. Isso aqui é uma ordem de grandeza. Esgoto bruto, posso quantificar compostos orgânicos por meio do parâmetro COT? Posso. Posso. Embora não seja comum, em função do alto custo, normalmente nós quantificamos compostos orgânicos em águas residuárias mediante o parâmetro DBO e DQO, mas eu posso quantificar compostos orgânicos também em águas residuárias pelo parâmetro COT. Normalmente variam de 50, alguma coisa assim, 500 miligramas de carbono por litro. E efluentes tratados, logicamente, são valores menores, ficam na faixa de 5 a 30 miligramas de carbono por litro. São algumas ordens de grandeza. Bom, como é que eu faço essa análise de COT? Como é que eu faço essa análise? Eu vou mostrar para vocês o vídeo, como é que a gente faz regularmente essa análise. E para isso eu preciso de um analisador de COT. É um equipamento, a gente compra um equipamento
Esse equipamento a gente chama de um analisador de COT, e aí a gente quantifica, por meio de um processo de oxidação, quanto de CO2 é formado se porventura eu estiver oxidando uma grande variedade de compostos orgânicos e através dessa oxidação transformo todos a CO2, quantifico o CO2. Normalmente, esses equipamentos têm duas grandes tecnologias para a oxidação desses compostos orgânicos. Primeiro é combustão a alta temperatura, que é talvez o equipamento que mais regularmente nós utilizamos na engenharia sanitária e ambiental. Existem alguns outros equipamentos que fazem esse mecanismo de oxidação por meio de uma oxidação química. Existem diferentes tecnologias. Aqui, normalmente, nós mais adotamos, a gente mais utiliza na área de saneamento é por combustão a alta temperatura. Na verdade, o que eu vou fazer? É um forno, né? Eu vou inserir minha amostra, essa temperatura normalmente é da ordem de 800 graus Celsius, oxido os compostos orgânicos por meio de alta temperatura a CO2 mais água, quantifico o CO2. E aí, se eu tiver o equipamento calibrado, aí eu consigo quantificar quanto de CO2 foi formado e eu consigo, na verdade, quantificar a quantidade de compostos orgânicos por meio de expressando como miligramas de carbono por litro. A análise é muito simples. Eu vou mostrar um vídeo como é que a gente faz análise de COT. Aí eu vou discutir para vocês as vantagens e as desvantagens. Quando que nós utilizamos uma, quando que nós utilizamos outras. Vamos dar uma olhadinha no vídeo. Deixa eu colocar aqui. Opa! O que acontece? Vocês vão ver alguns detalhes dessa análise. Ela é muito rápida. Vou colocar aqui. Vídeos, aulas práticas. Deixa eu apagar a luz e aí a gente vai apresentando. O que acontece? É uma análise muito rápida. Ela é vantajosa porque ela demora 5 minutos. Fazer a determinação de COT para uma amostra é uma análise que demora 5 minutinhos. Você faz e é rapidinho. Mas qual é o problema? Você tem que utilizar equipamentos que são relativamente sofisticados e que custam. Deixa eu... Eu diminuí um pouco o volume, porque aí conforme o Fábio for falando, eu vou tentando explicar para vocês. O que acontece? Normalmente os equipamentos que a gente utiliza, como eu mostrei para vocês, é o COT, um equipamento desse tipo aqui. Esse equipamento, e por que a análise de COT ela não é tão comum? Porque é uma análise que requer um equipamento que custa em torno aí de 80 a 100 mil dólares. É caro, é caro. Então não é todo mundo que tem disponibilidade para poder, por exemplo, adquirir um carbono orgânico total. É um equipamento caro. Hoje ele é muito utilizado para fins de estudos específicos, estudos mais elaborados, onde muitas vezes eu quero estudar a remoção de compostos orgânicos para amostras com baixos valores de compostos orgânicos. Ou seja, quando eu não consigo utilizar
parâmetro DBO e DQO como quantificação de matéria orgânica, então a gente utiliza parâmetros outros e o COT é uma opção. Depois eu peço que vocês assistam o vídeo inteiro, porque vocês conseguem acompanhar a explicaçãozinha que o Fábio está dando. Deixa eu andar mais um pouquinho. Bom, o equipamento está aqui, é esse aqui. Ele é acoplado a um computador, porque ele vai fazer uma integração numérica. Esse equipamento tem que ser calibrado, porque ele tem que saber quanto de carbono ele está gerando. Ele vai gerar CO2, mas ele precisa ser calibrado. Como é que eu calibro o equipamento? Eu preparo soluções com concentrações conhecidas de carbono. Normalmente o padrão é ftalato de potássio. Então eu preparo, por exemplo, soluções com concentração 2 miligramas de carbono por litro, 5 miligramas, 10 miligramas, 20, 100 miligramas por litro e passo no equipamento. Aí ele vai fazer uma identificação da quantidade de CO2 gerado, vai gerar uma curva de calibração. Então o equipamento precisa ser calibrado. Então eu preciso de um padrão. O padrão é o ftalato hidrogênio de potássio. Eu calibro o equipamento para que ele saiba quanto de carbono que está sendo gerado. Quanto de CO2 está sendo gerado. Então, preciso calibrar o equipamento. E aí, basicamente, o volume de amostra que eu preciso, ele é muito pequenininho. O Fábio colocou uma amostra aqui, o volume aqui. O que o equipamento faz? Ele vai sugar a amostra. Na verdade, ele tem uma pré-etapa antes. Ele vai quantificar CO2. Ele quantifica CO2. Só que amostras normalmente apresentam certas concentrações de carbono inorgânico. Então existe uma pré-etapa que o equipamento faz, que é a purga do CO2. Ele pega a amostra, abaixa o pH, desloca o equilíbrio do ácido carbônico, todo o carbono inorgânico, desloca esse equilíbrio para H2CO3, ácido carbônico, e ele purga, porque o H2CO3 é volátil. Então ele acidula a amostra, isso eu posso definir automaticamente pelo equipamento, no método, ele acidula a amostra, faz a purga, elimina todo o carbono inorgânico para não ter interferência, e aí ele vai sugar a amostra, agora sem carbono inorgânico, vai fazer oxidação dos meus compostos orgânicos, vai gerar CO2 e vai quantificar. É muito simples. É muito simples. Praticamente, o operador, a gente não coloca a mão no equipamento. A gente não coloca a mão na amostra, na verdade. O equipamento não, a gente não coloca a mão na amostra. O que a gente faz? Estando o equipamento calibrado, normalmente o equipamento tem um computador associado, você diz as condições, como é que você quer fazer essa análise, clica e o equipamento faz. Seria muito simples. E aí passa 5 minutos e ele vai te dar o resultado. Ele faz normalmente essas amostras em triplicata. É ridículo. É muito simples. Então, qual que é a importância desta análise? É a gente poder quantificar compostos orgânicos e amostras com baixos valores de compostos orgânicos naturais presentes na amostra. Aí vai clicar, tem uma série de opções, né? Você pode colocar, por exemplo, você tem um carrossel, né, um carrossel de amostragem, você pode colocar 20, 30 amostras e ele vai fazendo todas as 20, você solta o equipamento, faz as 20, 30 amostras e manda bala. É muito tranquilo. Então, por isso que é um equipamento que custa caro. E é por isso que não é todo mundo que tem um equipamento desse. Então, dificilmente vocês vão encontrar, por exemplo, uma legislação específica que exija análise de COT. É muito difícil. Por quê? Porque não é um equipamento disponível. Não é uma análise tão disponível. Posso contratar laboratórios que fazem análise de COT? Pode, não tem problema nenhum. Custa um pouco mais caro, uma análise relativamente... Não é que seja uma fortuna, mas é uma análise relativamente cara, você pode fazer. Algumas empresas de saneamento de maior porte, elas têm alguns equipamentos dessa natureza em laboratórios específicos. A Sabesp tem, em algumas unidades laboratoriais dela, tem um equipamento específico. No laboratório aqui de saneamento nosso, a gente tem um analisador de COT, a gente utiliza regularmente, mas logicamente mais para fins de pesquisas específicas. Vamos lá. Vamos lá, preciso andar mais um pouquinho. Então aqui é um detalhe que ele está fazendo, o equipamento está puxando a amostra, eu abri a porta para fazer o vídeo, ele suga a amostra, primeiro, né,
ele faz uma purga, conforme eu falei para vocês, depois ele suga a amostra, faz uma oxidação em alta temperatura, combustão, alta temperatura. A temperatura do forno é em torno de 800 graus Celsius, normalmente nessa faixa. Oxida os compostos orgânicos, transforma CO2, quantifica o CO2, entra numa curva de calibração e tem miligramas de carbono por litro. Muito simples. Super fácil. Não tem dor de cabeça. Tá? Joia? Dúvidas? Tranquilo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa relevante. Tá vendo? Ele vai puxar a amostra e vai fazer. Muito simples. Tranquilo? Vamos ver se tem mais algum detalhe. É tranquilo. Aí, e assim vai. Pessoal, dúvidas? Mais uma vez, depois peço para vocês assistirem direitinho essa análise. Não tem maiores complicações, é simples, mas vamos entender o conceito agora. Vamos entender esse conceito. Deixa eu apagar aqui o... Vamos entender esse conceito agora. Para a gente entender este conceito, vamos fazer um exercício. Isso aqui a gente já fez. Vamos voltar de novo. Vamos fazer um exercício. Esse aqui deixa para daqui a pouco. Eu acho que nós fizemos. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Vocês lembram um exercício que a gente fez na semana passada? A gente fez um exercício. Vou colocar aqui. A gente fez um exercício onde nós calculamos a gente calculou a DBO5 e a DBO última para glicina. Lembram? Uma solução que tinha 400 miligramas por litro? Lembram? Só confirma, vê se eu não estou doido. Eu acho que a gente fez um exercício onde a gente calculou a DBO teórica, né, a DBO5 e a DBO última teórica, de uma solução com 400 miligramas por litro de glicerina, certo? Lembra? O que nós tínhamos? Nós tínhamos o seguinte. Nós tínhamos uma solução de 400 miligramas por litro de glicerina, cuja fórmula química é C3H8O3. E aí, eu até comentei, eu até comentei, olha, quer ver que eu vou fazer o balanceamento e eu vou errar? E aí, por sorte, eu não errei. Mas era muito fácil ter errado. E aí nós escrevemos essa equação. C3H8O3. Naturalmente eu vou oxidar isso a CO2.
mais água. E aí, na hora que eu fiz o meu balanceamento, isso aqui foi 4, isso aqui 3, e aqui apareceu 7,5 de O2. E aí a gente calculou para essa solução. É uma amostra pura, contendo apenas glicerina, 400 miligramas por litro. E aí a gente calculou a DBO última, ou carbonácea, e a gente obteve uma DBO última de 487 miligramas de O2 por litro. E aí, admitindo uma constante de desoxigenação igual a 0,23 dias a menos 1, a gente estimou a DBO5 em torno de 333 miligramas de O2 por litro. Pergunta, qual que é o valor do COT dessa amostra? Como é que eu posso calcular o COT desta amostra? Na verdade, eu não preciso. Veja, analiticamente, o equipamento, quando eu faço uma análise de COT, o equipamento quantifica CO2, mas ele expressa como carbono. Ele mede CO2, mas expressa como carbono. Ora, mas eu conheço a concentração de carbono, não conheço? Se eu tenho 400 miligramas disso, 1 mol de glicerina, quantos carbonos tem? Tem 3 átomos de carbono. O mol do carbono é 12. Ora, então veja bem, qual que é o mol? Tá aqui. Qual que é o mol da glicerina? Mol glicerina. Se minha conta não está errada, o mol da glicerina é igual a 92. 92 gramas. Mas veja bem, 92 gramas, eu vou colocar glicerina, quanto tem de carbono? Tem 3 átomos de carbono. Qual é o mol de cada carbono? 3 vezes 12 gramas de carbono. Ora, então, 400 miligramas por litro, X. Regra de 3. Quanto dá esse número, por favor? Então, 400 vezes 3 vezes 12 dividido por 92 vai me dar qual é o valor teórico do COT dessa amostra em miligramas de carbono por litro. Acabou. Quanto dá? Entendeu? Então, lembrando, a regra de 3 simples. 400 vezes 3 vezes 12 dividido por 92. Vai dar... Isso? Bateu? 156, vírgula? 156,5 miligramas de carbono por litro. Pronto. Ou seja, qual que é a vantagem do parâmetro COT? Rapidez na análise. Eu faço em 5 minutos. Bom, mas qual que é o problema da análise de COT? Muitas vezes eu não tenho à disposição o equipamento. Esses equipamentos não estão assim tão disponíveis. É uma análise relativamente cara. Qual que é um outro problema do COT? Puxa, o COT não é padrão de qualidade, não é padrão de emissão. Ele me mede a quantidade de carbono que eu tenho na amostra, carbono orgânico. Mas ele não me diferencia o que é biodegradável, o que não é biodegradável. Ele não faz uma diferenciação, da mesma forma que a DQO. Então, do ponto de vista legal, ele falha, porque muitas vezes, quando eu faço estudos de qualidade da água, estudos de autodepuração, o impacto que eu tenho no corpo d'água está sempre associado ao biodegradável, aquilo que é biodegradável, aquilo que é lançado no corpo d'água e que vai ter algum tipo de efeito deletério ao corpo d'água, vai exercer um consumo de oxigênio, por isso que a DBO é tão importante.
O COT não consegue, não faz essa diferenciação entre o que é biodegradável e não biodegradável. Mas, por sua vez, eu posso estabelecer correlações entre COT e DBO, COT e DQO. Se eu conseguir fazer isso para o meu efluente de estudo, para o meu efluente específico, isso pode ser muito vantajoso. Porque aí, ao invés de ter uma análise que demora 5, 6 dias, ou que demora 5 horas, se eu tiver uma correlação e se ela for razoável, eu posso fazer o COT e ter uma indicação dos meus valores de DBO e DQO. Bom, aonde que está a grande vantagem do parâmetro COT? Qual que é a grande vantagem? A grande vantagem é você poder quantificar compostos orgânicos em amostras que tenham muito baixas concentrações de compostos orgânicos, onde eu não consigo medir com DBO e DQO. Ou seja, eu não tenho sensibilidade. Então, águas naturais, águas de abastecimento, estudos de tratabilidade, onde eu quero estudar a remoção de compostos orgânicos naturais em águas naturais, por exemplo, no tratamento de águas de abastecimento, eu não consigo fazer DBO e DQO, não dá. Eu não tenho sensibilidade. Aí eu consigo quantificar compostos orgânicos por meio do parâmetro COT. É muito utilizado em estudos de tratabilidade em águas de abastecimento. Então veja que esses parâmetros, DBO, DQO e COT, todos eles se complementam. Não tem nenhum deles que seja melhor ou pior. Todos eles se complementam. Em algumas situações, DBO é melhor, em algumas situações, DQO é melhor, em algumas situações, não consigo utilizar DBO e DQO, tenho que utilizar COT. Tá certo? Vamos fazer mais alguns exercícios? Para a gente guardar conceito mesmo? Isso aqui já foi. Olha. Deixa eu ver aqui. Esse aqui tá bom? Não, esse aqui a gente já fez. Fizemos semana passada. Este aqui... Não, deixa para depois. Olha, esse aqui é bom. Vamos fazer um exercício, um outro. Esse aqui é bom. Esse aqui tem uma parte conceitual. É bom. Esse aqui tem uma parte conceitual interessante. Vamos lá. Exercício 2. Qual que é o exercício 2? Imagina o seguinte, eu fiz uma análise de DBO. Eu fiz uma análise DBO sem diluição. Ou seja, eu peguei a minha amostra e coloquei-a integralmente no frasco de DBO. Lembra que o frasco de DBO tem um volume em torno de 300 ml. Eu peguei a minha amostra e coloquei integralmente no frasco. Aí, eu medi o OD inicial, ou seja, na data zero, e ele deu 9 miligramas de O2 por litro. Eu fui lá, depois de 5 dias, medi o OD, deu 6 miligramas por litro. Fui num tempo suficientemente longo, onde eu possa admitir, por exemplo, o tempo infinito. Por exemplo, 20 dias. Eu vou colocar aqui infinito, porque o conceito é que essa concentração de oxigênio dissolvido no frasco ela tenha se estabilizado, passado um tempo muito longo. Esse valor de OD é igual a 3 miligramas de O2 por litro. Perguntas? Calcular a DBO 10. Veja, sempre entendam. Se a gente não falar nada, a DBO é igual a 100 miligramas por litro. Subentendam que é sempre DBO 5 dias, 20 graus Celsius, certo? Por quê? Porque o conceito da análise de DBO
é um tempo de incubação padrão igual a 5 dias. Se eu quiser a DBO numa outra data, eu tenho que falar. Eu tenho que especificar. Então, eu quero a DBO 10 dias, 20 graus Celsius. Eu quero a DBO 10. Por algum motivo. Esse é um exercício conceitual. Então, agora, como é que eu consigo calcular a DBO 10? Como é que eu posso fazer isso? É uma DBO sem diluição. Eu medi o oxigênio dissolvido em alguns instantes. No instante inicial, no tempo 5 dias e num tempo considerado infinito. Faz o gráfico. Esse giz está durinho. Deixa eu pegar um outro branco aqui. Esse giz está meio duro. Faz um gráfico. Se você fizer um gráfico, você tem isso aqui. Você vai ter o tempo no eixo do X, você tem o oxigênio dissolvido no eixo dos Y, miligramas de O2 por litro. No tempo zero, você tem um valor. Esse valor vale quanto? 9 miligramas por litro. Aí você mediu no tempo... deixa eu fazer primeiro a curva. Você teve alguma coisa assim. Não sei, vai, uma coisa assim, vai. Num tempo infinito, vou considerar infinito, o valor do OD é 3 miligramas por litro. E no tempo 5 dias, este OD foi igual a 6 miligramas por litro. Como é que eu posso calcular DBO10? Sugestões. O que eu conheço? Quero calcular a DBO5. Conheço? Quanto vale a DBO5? Concorda que a DBO5 eu conheço? Por que eu conheço? Por que a DBO5 eu conheço? Porque é o oxigênio dissolvido inicial menos o oxigênio dissolvido final no tempo igual a 5 dias. Ora, a minha DBO5 eu conheço. Quanto que é? É 9, 5 dias, 9 menos 6. Então, eu vou escrever direitinho, 9 menos 6, a DBO5 é igual a 3 miligramas de O2 por litro. Se é uma amostra sem diluição, quanto vale a DBO? OD final, OD inicial menos OD final, matou. Quanto vale a DBO última, ou carbonácea? O OD não se estabilizou no frasco? Estabilizou. Tem mais consumo de oxigênio? Não. Significa que toda a matéria orgânica foi oxidada. Então, quanto vale a DBO última ou DBO carbonácea? Oi? Concorda que é o OD inicial menos OD tendendo ao infinito? Não é um consumo de oxigênio? É. Mas esse consumo de oxigênio, em tese, eu estou entendendo que ele é todo o consumo de oxigênio. Portanto, a minha DBO última ou carbonácea, quanto vale? 9 menos 3. Equivale, portanto, a 6 miligramas de O2 por litro. Ora bolas, se eu tenho a DBO5 e eu tenho a DBO última, concorda que eu consigo calcular aquela constante de decaimento? Como é que a DBO última se relaciona com a DBO5? Lembra, a gente mostrou na semana passada os aspectos cinéticos da DBO. O que eu escrevo? A minha DBO5, ou melhor, DBO em qualquer tempo, vai? A DBO em qualquer tempo é a minha DBO última
que multiplica 1 menos E elevado àquele K, um certo K, vezes um tempo T. Isso é a cinética da DBO. A gente mostrou essa expressão semana passada. Ora, eu conheço a DBO5. Quanto que é a minha DBO5? 3 miligramas de O2 por litro. Quanto vale a DBO última? 6 miligramas de O2 por litro. Vezes 1 menos E elevado a um certo K. Que tempo que eu tenho? 5 dias. Conheço 1 menos E, K, conheço K. Se você calcular o K, esse K ele é igual a 0,139 dia a menos 1. 3 dividido por 6 dá meio, 1 menos meio, E elevado a... É facinho, consigo calcular. Ora, se eu tenho o K, como é que eu calculo a DBO10? Do mesmo jeito. Só que agora eu já conheço o K. Agora eu quero a DBO10. Mas a DBO última não muda, continua a mesma. Ah, acabou. Então, quanto vale a DBO10? A DBO 10 dias, vou colocar aqui DBO 10, vai? 10 dias, para deixar direitinho, não tem erro. Quanto vale a DBO 10? É a DBO última. 6 miligramas de O2 por litro. Vezes 1 menos E. Quanto vale o K? 0,139 vezes 10 dias. Cuidado com a unidade. Esse 0, eu não escrevi, mas o 0,139 é dia menos 1. É uma cinética de primeira ordem. Então as constantes, toda cinética de primeira ordem, a constante é sempre dia menos 1. Bom, então aqui tem que ser dias. Cuidado com unidade. Então quanto vale a DBO 10? Vai, sem fazer a conta por hora. A DBO 10 é maior, menor ou igual a DBO de 5? Quanto que é? Maior, menor ou igual? A DBO é potencialmente um consumo de oxigênio. Lembra, a DBO5 é um consumo potencial de oxigênio em 5 dias, mas é o todo? Não. O todo quanto que é? 6 miligramas por litro. A DBO5 é 3, então tem que ter alguma coisa entre 3 e 6. Se você fizer essa conta, a DBO 10 dias vai ser igual a 4,5 miligramas de O2 por litro. Essa é a minha resposta. É um exercício simples, mas ele mostra o conceito de como que eu consigo calcular a DBO para uma amostra sem diluição. Como é que eu consigo estabelecer uma relação entre DBO última e DBO5? Como é que eu posso calcular essa constante K? Depois eu vou mostrar para vocês um exercício mais completo, onde, por exemplo, eu queira levantar essa constante de desoxigenação. E se eu quiser levantar o valor do K? Aqui a gente partiu do pressuposto que a gente tinha DBO última e DBO5. Mas normalmente quando eu faço esses ensaios, eu levanto uma curva da DBO em função do tempo. E aí eu consigo levantar o valor do K com maior precisão. Mas isso nós vamos ver depois, depois do intervalo. Tranquilo? Dúvidas? Vamos ver um outro exercício que eu aparentemente falei, puxa vida, eu preciso fazer isso. Eu devia ter feito semana passada, eu não fiz. Agora tá bom para a gente poder falar sobre isso. Agora tá bom. Eu comentei em aulas passadas por que o parâmetro DBO ele é tão importante, por que ele é tão relevante. Então eu vou dar um exemplo para vocês hoje, um cálculo que vocês vão fazer rotineiramente quando vocês estiverem projetando, por exemplo, uma estação de tratamento de esgotos sanitários, cujo processo de tratamento, remoção de carga orgânica seja um processo biológico aeróbio. Olha a importância do parâmetro DBO e olha a importância desta cinética, do conhecimento dessa cinética. Posso apagar? Posso? Posso? Vamos apagar?
Querem tirar foto? Tranquilo? Pode apagar? Vamos fazer um exercício 3. O exercício 3 é o seguinte. Em anos passados, eu coloquei ele de forma mais completinha, mas acho que no nosso caso aqui não tem necessidade. Nós vamos perder tempo com detalhes que vocês vão ver depois. Por hora, vamos no mais importante. Deixa eu pegar esse outro branco aqui, esse giz branco está mais molinho. Exercício 3. Imagine o seguinte. Eu tenho uma estação de tratamento de esgotos, uma ET, processo biológico aeróbio, e aí essa ET tem uma vazão afluente igual a 0,6 metros cúbicos por segundo. O que acontece numa ET processo aeróbio? A remoção de carga orgânica, ela vai acontecer numa unidade que a gente chama de tanque de aeração. Se for um processo biológico aeróbio do tipo lodos ativados, que é muito comum, essa carga orgânica vai ser removida num reator que a gente chama de tanque de aeração. E por que ele chama de tanque de aeração? Porque eu tenho que introduzir aqui oxigênio. Vamos fazer em vermelho para homenagear o Mengão. Foi campeão ontem da Copa do Brasil. Eu preciso adicionar uma certa quantidade de oxigênio em quilos dia. Se é um processo biológico aeróbio, eu preciso introduzir oxigênio, porque essa oxidação vai ser feita por micro-organismos. Eu tenho uma vazão nesse tanque de aeração de 0,6 metro cúbico por segundo. E eu tenho afluente, no afluente ao tanque de aeração, eu tenho um valor de DBO, a afluente, igual a 210 miligramas de O2 por litro. Ou seja, entra uma DBO igual a 210 miligramas por litro. E sai do meu tanque de aeração uma DBO efluente igual eu admiti 10 miligramas de O2 por litro. E aí a pergunta é a seguinte: eu vou precisar dimensionar o meu sistema de aeração. E a pergunta é qual que é, ou seja, eu preciso calcular, o objetivo final do exercício é calcular qual que é a quantidade de oxigênio que eu tenho que considerar no projeto do sistema de aeração. Qual é a quantidade de oxigênio que vai ser consumida neste processo de oxidação de matéria orgânica, CO2 mais água, por um processo biológico aeróbio. Ou seja, qual é a taxa de consumo de O2? Como é que eu posso fazer este cálculo? E esse é o exercício, ele é simples, mas conceitualmente ele é importantíssimo. Vocês vão entender isso com muita clareza quando vocês forem fazer a disciplina de tratamento de águas residuárias. Mas veja que a gente precisa utilizar de conceitos de DBO e etc. e assim por diante. Como é que eu posso fazer esse cálculo? O que vocês acham? Para quem não estava no começo da aula, nossa banda homenageada, King Crimson. Turma, não deixem de escutar King Crimson. É de enlouquecer. É altamente psicodélico, é muito doido. É malucaço de tudo. É o início do rock progressivo.
Eles fundaram, são conhecidos por terem fundado um gênero de rock and roll, é o rock progressivo. É viajante, muito bom. Só consegue fazer música assim quem é muito bom. Os Gabiru não conseguem fazer uma coisa assim. Não dá. O cálculo errado. Como é que vocês fariam o cálculo errado? A lógica no cálculo equivocado, o que seria? Vamos pensar. Entra no tanque de aeração uma DBO de 210 mg por litro. Tudo bem. É um processo biológico aeróbio, está removendo carga orgânica. Também tudo bem. Bom, aí está saindo 10 mg por litro. Bom, está entrando 210, está saindo 10. Então, o que você pensa? Então eu tive uma remoção de DBO de 200 mg por litro. Bom, como é que eu posso calcular esse consumo de oxigênio? Ora, DBO é um consumo potencial de oxigênio. Então, se eu multiplicar a vazão pela DBO removida, que é 200 mg por litro, vai me dar uma taxa de consumo de oxigênio. Certo? Concorda? Esse é o cálculo que 80% faz na prova. O cara faz uma análise dimensional e entende, não, DBO é consumo de oxigênio, remove 200, se eu multiplicar pela vazão, consumo de O2. Mecanicamente está correto, mas conceitualmente está errado. É zero. Zero. Não tem nem, professor, eu fiz aí, dá metade. É zero. Conceitualmente está errado. Por que está errado? Você que chegou agora, agora dá uma zoadinha. Eita. Por que está errado? Eu estou zoando. Por que está errado? Não é o que está entrando. Lembra o que é o conceito de DBO5? É um consumo de oxigênio. Em quanto tempo? Mas em 5 dias. Mas, na verdade, potencialmente, o meu consumo de oxigênio, ele é muito maior. Por quê? Lembra da ideia? Eu faço análise de DBO. Eu coloco aqui o tempo. Aí eu vou lá, mais ou menos eu tenho esta curva. Isto aqui é a minha DBO última, ou DBO carbonácea. Mas o que eu meço, o que eu tenho, parâmetro, análise, o que eu faço é uma DBO em 5 dias. Só que é 5 dias. E, na verdade, a minha DBO 5 é menor do que a DBO última. Só que o que eu tenho presente na minha água residuária é uma certa quantidade de matéria orgânica que não vai me consumir uma DBO 5 dias, vai me consumir a DBO última. Então, a mecânica do cálculo está corretíssima, só que conceitualmente está errado. Esse consumo de oxigênio, eu vou chamar aqui NEC O2. Aqui é uma homenagem. O NEC O2 é uma expressão que é muito popularizada ao nosso querido colega, professor do departamento, Pedro Além Sobrinho. Toda vez a gente falava com ele, calcula o NEC O2. NEC O2, necessidade de oxigênio. Nossa homenagem ao professor Pedro Além. Esse consumo de oxigênio é a vazão vezes a DBO última. Não é a DBO5. Ou, se você quiser, é a DBO5 dividido por um fator. Mas que fator que é esse? E aí não tem jeito. Normalmente, para águas residuárias, um valor típico, essa constante de desoxigenação é da ordem de 0,23 dia a menos 1. Então, quanto vale a minha DBO última? Lembra, DBO5 é igual a DBO última, que multiplica 1 menos E, aquele K vezes um tempo. Esse tempo é 5.
Bom, então, quanto vale a DBO última? É a DBO 5 dividido por este fator, 1 menos E elevado a menos K vezes 5. Tá certo? 1 menos E, quanto é o K? 0,23. Tempo, 5 dias. Se você fizer essa conta, este número, lembra, nós mostramos para vocês, isso aqui é aproximadamente 0,68. Então, na verdade, se eu quiser, eu posso escrever que esse NECO2, deixa eu pegar mais giz branco aqui, esse NECO2 vale quanto? É a vazão vezes a DBO5 dividido por 0,68. Porque esse valor é o que está aqui. Perceberam? Então, na verdade, se você calcula a necessidade de oxigênio multiplicando vazão pela DBO5, vai dar um consumo de oxigênio muito menor do que o sistema vai necessitar. Muito menor. O sistema vai consumir uma quantidade de oxigênio muito maior. Porque ele tem que ser calculado com base na DBO última. Bom, se você fizer essa conta, quanto dá o meu NEC O2? Bom, vamos calcular todas as etapas, né? Vamos calcular tudo, para não ter dúvida, vai? Vamos calcular tudo direitinho. Bom, quanto é a minha DBO removida? Vamos calcular todas as etapas. A minha DBO removida, DBO 5, removida, quanto que é? 210 menos 10. Isso aqui é 200 miligramas de O2 por litro, concorda? Só que é DBO 5 dias. Bom, eu tenho que transformar isso aqui em DBO última. Quanto que é a minha DBO última? 200 miligramas de O2 por litro, dividido por 0,68. Atenção, esse 0,68 é válido caso a tua constante de desoxigenação seja 0,23 dia menos 1, que é um valor que classicamente nós temos na literatura, é válido para águas residuárias. Logicamente que águas residuárias podem variar, a gente usa sempre coeficientes de segurança, vocês vão ver isso posteriormente. Tudo bem. Mas vai que um dia vocês trabalhem com outros efluentes industriais de outra natureza, tem que levantar o K, tem que estimar o K para poder fazer esse cálculo de forma correta, de forma adequada. Tá? Bom, se você fizer essa conta, essa minha DBO última vai ser 294,1 miligrama de O2 por litro. Portanto, a minha necessidade de oxigênio, cuidado com unidades. Quanto que é a vazão? Por exemplo, deixa eu colocar aqui essa taxa de consumo de oxigênio. Vamos colocar aqui. Vamos calcular isso em quilos de O2 por dia. Normalmente a gente escreve quilo de O2 por dia, quilo de O2 por hora. É a unidade mais usual. Bom, quanto que é a vazão? Vazão vezes DBO última. Quanto é a vazão? 0,6 metro cúbico por segundo. Vou transformar isso em metro cúbico por dia. Vou multiplicar por 86.400 segundos por dia. Joia. Isso aí me dá metro cúbico por dia. Vou multiplicar pela minha DBO em miligramas por litro. 294,1. Miligrama por litro equivale a grama por metro cúbico. Então isso me ajuda porque isso aqui é gramas de O2 por metro cúbico. Metro cúbico vai cancelar, mas isso aqui vai me dar gramas por dia. Eu não quero grama por dia, vou dividir por 1000 gramas por quilo. Portanto, a minha necessidade de oxigênio, meu NECO2, vai ser igual a
15 mil, se minha conta não está errada, 246 quilos de O2 por dia. Ou seja, esse é o valor da taxa de consumo de oxigênio por esse processo biológico aeróbio que vai ser utilizado para a remoção de carga orgânica. É lógico que, como a minha DBO é muito alta, essa introdução de oxigênio tem que ser feito externamente. Eu vou ter que dimensionar um sistema de aeração para permitir a introdução de oxigênio e eu consiga manter um processo biológico aeróbio trabalhando a contento. Esta é a essência do processo biológico aeróbio de tratamento. Eu tenho que introduzir oxigênio para a manutenção desse processo. Mas todo esse cálculo de oxigênio é feito com base DBO5, DBO última. Eu preciso desses valores para que eu possa fazer esses cálculos, para que eu possa fazer essas contas. Perceberam? Dúvidas? Oi. Veja bem. Teu nome? Rafael. Rafael perguntou por que a DBO utilizada no cálculo é 200 mg por litro. Isso? Não, na verdade, veja bem, entra 210 mg por litro, sai 10 mg por litro. Então, a diferença é o que está sendo oxidado por via biológica aeróbia dentro do tanque de aeração. Por isso que eu escrevi aqui, isso aqui é DBO removida. Quanto foi removido? Afluente, DBO afluente, menos DBO efluente. 210 menos 10. O 10 eu admiti. Eu admiti uma DBO no efluente igual a 10 mg por litro. Eu admiti. Oi? Veja, eu falei alguma coisa? Toda análise de DBO está sempre referenciada a DBO 5. Se eu não falar nada, um cara chegou para você, a DBO daquele efluente lá é 3.000 mg por litro. Você tem que entender que é DBO 5. Porque a análise é feita com 5 dias. Então, lógico que se você for escrever um texto, bom, a gente normalmente escreve DBO e aí todo mundo entende que é DBO 5 dias. Todo mundo entende que é 5 dias. Porque a análise, o padrão é 5 dias. Mas se não for 5 dias, eu tenho que dizer para você. Entendeu? Eu tenho que dizer. Joia? Sussa? Tranquilo, turma. Dúvidas? Vamos. Nós já fizemos alguns cálculos de DBO com semente, DBO sem semente. Já fizemos alguns cálculos. Isso aqui já vimos. Isto aqui já vimos. Isso aqui já vimos. Isso aqui já vimos. DBO com semente, já vimos. Bom, nós temos um exercício interessante para fazer. Nós já vimos isso. Mas eu vou fazer de novo, porque aí a gente consegue dar um fecho nesse conceito de DBO, DQO, DBO última, COT. Mas como ele é um exercício mais longo, nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma pausa, vamos tomar um café, 15 minutos. O meu relógio são 2h25, 2h40 a gente volta. Aí a gente faz esse exercício, aí a gente consegue dar um belo fecho, a gente faz mais uns 2 exercícios, dá um belo fecho sobre esses parâmetros que a gente viu nessas 3 últimas aulas. DBO, DQO e COT. Tá joia? Vamos fazer então pausa, um cafezinho? Tranquilo? 15 minutos? Joia?